Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de pronomes de novo, né? Porque foi a matéria da nossa atividade avaliativa. Já tinha um vídeo na explicação, né? Falando da explicação dos pronomes. Depois fizemos uma live falando dos pronomes também. E agora a gente vai fazer a prática de reflexão sobre a língua, que está na página 12, tá bom? Então vamos nessa. Na apostila de vocês diz lá o pronome 1, já expliquei para vocês, né, o que são os pronomes, qual a importância dele na língua portuguesa e qual a classificação que os pronomes têm, tá? Então nós vamos ler o texto e pontuar e analisar, né, a aplicação dos pronomes, tá certo? Então vamos lá. O Brasil, pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Texto de Gabriela de Bella e Gui Christ. É um texto de 2016, né? São 4 anos, mas é relativamente novo. Quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje, esses meninos e essas meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol, ou queimada na escola. Número 22. Considere o título e responda. Qual é o assunto desse texto? Então, é lógico que o texto está falando sobre as crianças refugiadas. O próprio título em si, ele já é autodenominativo, né? 23. Nesse trecho inicial, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as informações a esse respeito e assinale a incorreta. Então, a gente vai achar a incorreta. Pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram da Haiti, da Síria e da Arábia Saudita e do Congo, em razão do uso da expressão seus países, ou seja, países das crianças. Então, logo lá no início do texto já diz que, né, essas crianças vieram desses lugares, então essa alternativa ela está correta. O cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países. Então, será que esse deles está se referindo aos países ou está se referindo aos meninos e meninas? Para pensar. O trecho, esses meninos e meninas, refere-se ao grupo das crianças refugiadas, né? Lógico que está se falando deles, então esses meninos e meninas refere-se a crianças refugiadas. A expressão esses meninos e meninas liga-se a crianças, fazendo coesão entre o primeiro parágrafo do texto e seu título. Então, né, crianças aqui faz uma referência a meninos e meninas e quando o autor, a autora, ela usou crianças para se referir a tanto menino quanto menina, o que houve aqui? Houve um mecanismo de coesão. O autor, ele resolveu não repetir, né, que não estaria errado, mas ficaria muito repetitivo, né? Ele usou um mecanismo de coesão para fazer com que o texto ficasse claro, tá? Então, essa alternativa está correta. Só sobrou uma incorreta e foi aquela que eu dei uma paradinha assim, né? Tá bom? 24. O sujeito da oração, comem arroz e feijão, está oculto. Quem é que come arroz e feijão? Os meninos e as meninas, né? Reescreva essa oração inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. E aí aparece um box com os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Então, como que poderia ficar essa frase se eu colocasse um dos pronomes que aparece aqui? Lógico que não é qualquer pronome que eu posso colocar, porque mudaria daí o sujeito. Então, eles comem arroz e feijão, tá? Aí eu já denomino o sujeito e uso um pronome pessoal do caso reto de acordo, tá bom? Muito bem. Você selecionou um pronome para o sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Como eu falei na questão 23, muitas vezes os pronomes, eles são mecanismos de coesão. Eles são usados para evitar repetições no texto, repetições desnecessárias, tá bem? Então, você pode colocar que substitui, são mecanismos de coesão que substitui meninos e meninas. Na frase reescrita, o pronome indica a ação de comer, que a ação de comer é realizada por quem? Aquele que fala, aqueles com quem se fala, aqueles de quem se fala. Então, quem é que come? Os meninos e as meninas. O texto está na terceira pessoa, então alguém está falando desses meninos e meninas. Então, portanto, seria a última, né? Leia o segundo trecho da mesma reportagem. No Brasil, é melhor porque não tem guerra. Resume a Síria Rita Youssef, de 8 anos, refugiada há quase 3 anos.
ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem do BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde vivem. Eles fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou a 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número, quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados da Unicef, o Fundo da ONU para a Educação e Infância. Então, aqui a gente vê que existem retomadas no texto. Esse eles, que está sinalizado em preto aí, está em negrito e tem, né, um recorte em cima dele, ele está se referindo a novos brasileiros. Então, aqui, mais uma vez, houve um mecanismo de coesão. Para evitar, usou-se uma palavra referencial. Então, os pronomes, eles podem ter a função de palavras referenciais no texto, tá? Para evitar a repetição de uma palavra ou de mais de uma palavra, tá bom? 60 milhões usou o pronome demonstrativo desse e usou o substantivo número junto. Então, desse número refere-se a 60 milhões, tá bem? Isso aqui é para vocês verem mais uma vez que os pronomes, eles exercem a função de fazerem referências dentro do contexto, tá bom? Terminando na página 14, aparece lá: no Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solicitações de refugiado humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação à nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda melhor as crianças refugiadas. Nós discutimos isso já num texto, né? Quando nós fizemos um vídeo a respeito disso, falando sobre da condição dos refugiados no Brasil. Agora a gente está trabalhando as questões dos pronomes que são colocados nesse texto, tá bem? Então, esse todos se refere a que dentro do contexto? Quando a gente vai ligar esse todo dentro do contexto, a gente sabe ali pela leitura que esse todos, ele refere-se aos 60 milhões, né, que aparece no segundo fragmento, na segunda parte do texto, tá bom? Então, se refere aos 60 milhões de pessoas. Sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? O que você acha disso? Por que o repórter aqui ele usou essa expressão para novos brasileiros, né? Porque assim, eu responderia que, na verdade, essas crianças, elas, né, além dessas crianças, elas estarem se adaptando, são imigrantes, mas estão se adaptando ao nosso país, elas também estão adquirindo os hábitos dos brasileiros, né? Quando a gente mora num país, a gente adquire aqueles hábitos, então, provavelmente ele vai se tornar um brasileiro de coração, tá bem? Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. Tá, então, eu já fui falando agora, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que eu já fiz essa referência com vocês, que todo se refere aos 60 milhões e o desse números também se refere a 60 milhões, tá certo? Letra B. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente, é o que acabamos de fazer, né? Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem, de quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela. Se refere a uma menina, né? Quem que é essa menina? Ela é síria. Dá uma olhadinha lá no texto para colocar a resposta aqui na letra C, tá? Tá bem fácil essa. Leia mais um trecho da reportagem. As pessoas de lá eram más. E aí, os meninos, né, falando, os irmãos Zain, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Warda, de 11 anos, e Shiza, de 15 anos, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. Então, o texto vai falar que essa família ela era cristã, que era da origem paquistanesa, e ela, então, começou a ser ameaçada por extremistas, e o filho mais velho, Shanzi, de 18 anos, né, acabou sendo perseguido. E, de certa forma, é um problema sério lá, né? Quando você vai ler o texto,
você vai ver que cada pessoa dentro dessa família sofreu uma espécie de perseguição, tá bom? E eles estão vivendo, naquele período, há pouco mais de 2 meses no Brasil, se comunicam em inglês ainda e não gostam de falar sobre essa questão, né? E aí, quando você lê o texto, então